Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao meu momento sublime e transformar este momento sublime no seu momento sublime. Então, que Deus nos abençoe de tal maneira, no sentido de que este momento que vamos passar juntos seja edificante, de crescimento para todos nós. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o fato de Deus nos ouvir. Deus me ouve. Deus te ouve. Isso é fundamental. Nós precisamos crer nessa verdade, nessa promessa de Deus. O salmista, lá no Salmo 66, no versículo 19, ele diz assim: porém, Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Que coisa maravilhosa! O salmista estava no versículo 18 falando sobre um outro assunto, falando sobre o pecado que atrapalha a nossa comunhão com Deus, que atrapalha a gente pedir e atrapalha Deus nos ouvir, porque o pecado é uma interferência entre nós e Deus. Então, lá no versículo 18, se eu tivesse guardado o pecado do meu coração, Deus não teria me ouvido, né? Mas quando ele chega no versículo 19, ele conclui o seguinte: eu não guardei o pecado no meu coração, não permaneci no pecado, não ignorei o meu pecado, confessei, o Senhor me perdoou. E de fato Deus me ouviu e respondeu à minha oração. Amados, nós temos um Deus, cremos num Deus que ouve as orações dos seus filhos. Isto é maravilhoso. E o salmista coloca uma ênfase aqui: de fato, isto é uma verdade. Você pode conversar com Deus e ter certeza absoluta de que Deus está ouvindo a sua oração, se você estiver andando na presença dele, lidando corretamente com as questões da honestidade, sinceridade com Deus, com as pessoas, em relação ao pecado, em relação à fé, ao amor a Deus sobre todas as coisas. Deus nos ouve. Ele disse que ouviria. Se orarmos em nome de Jesus, Ele nos ouve. E o salmista, então, ele nos traz esse alento extraordinário. Eu estava vivendo um momento muito especial na minha vida ministerial e familiar, quando, por volta aí dos 35 anos, mais ou menos, eu pastoreava a primeira igreja batista em Belfor Roxo, onde estava há 10 anos, e com a minha família, e Deus nos abençoando, tudo bem, tudo caminhando tranquilo. Recebi um convite para pastorear a primeira igreja batista em São Fidélis. Orei, conversei com Deus, senti no coração que deveria atender ao convite. Respondi ao convite, pedi a exoneração da primeira igreja de Belfor Roxo e marcamos posse na primeira de São Fidélis. E aquele período entre sair do endereço de Belfor Roxo e ir para São Fidélis, uns 2 meses foi o tempo que durou essa permanência ainda ali. Esse tempo se transformou num grande sofrimento para mim, porque eu comecei a conviver com as despedidas de Belfor Roxo, onde eu fui adolescente, onde eu fui jovem, igreja que me mandou para o seminário, igreja que me empossou aos 24 anos de idade, me deu posse e aceitou um pastor muito jovem ainda, muito jovem, sem conhecimento, para pastorear, para ser o seu pastor. Me honrou tremendamente a igreja naquele momento. E agora 10 anos se passaram, tudo corria bem e eu aceitei o convite para ir para uma outra igreja. E comecei a sofrer com isso. Será que eu errei? Será que eu me precipitei?
E as pessoas da igreja me procuravam, crianças, adolescentes me procuravam, dizendo: pastor, não vai. Não é da vontade de Deus. Eu orei e senti que não é da vontade de Deus que o senhor saia daqui. E aquilo foi transformando numa angústia muito grande no meu coração. Sofri muito. E o tempo foi passando e se aproximando os dias da mudança e a angústia aumentando, o sofrimento aumentando. Uma manhã, eu estava no meu escritório, na casa pastoral tinha um escritório que dava janela para o pátio da igreja. Eu estava ali com a minha Bíblia, no meu momento sublime, fazendo a minha devocional. E naquela manhã eu decidi resolver essa questão de uma vez por todas. Eu conversei com Deus e conversei com Ele o seguinte: se eu estiver errado, eu quero que o Senhor me mostre, para que eu possa mudar essa situação. Eu ainda posso cancelar a minha ida para São Fidélis. Se eu estiver errado, eu prefiro resolver desse jeito. Mas se eu estiver certo, Senhor, coloca paz no meu coração. Tenha misericórdia de mim. Me dê uma resposta. E naquele momento me veio à mente, o coração, a decisão de tomar essa decisão. A decisão foi essa: Senhor, eu vou abrir a Bíblia, vou pegar a Bíblia e vou abri-la, com os olhos fechados. Vou colocar o meu dedo em cima de um versículo. E nesse versículo eu vou continuar agora orando. Eu te peço um sinal específico dentro da tua palavra. Eu estava mesmo desesperado. E eu fiz isso, amados. Peguei a minha Bíblia, fechei-a entre as duas mãos e simplesmente tirei as mãos e deixei ela se abrir. E quando ela se abriu, com os olhos fechados, coloquei o meu dedo em cima de um versículo. E debaixo do meu dedo estava escrito assim: pega a sua esposa, as suas filhas e sai desta cidade. Esse versículo é único dentro das Escrituras Sagradas. Há outras passagens que se repetem, mas este não, é único. O anjo falando para Ló pegar a esposa, as filhas, eu só tinha filhas, e sair da cidade. Naquele momento, quando eu terminei de ler esse versículo, uma paz muito grande invadiu o meu coração. Deus, de fato, ouviu a minha oração. E eu louvo o Senhor até hoje por isso. Deus ouve as orações. Ele continua ouvindo a mim e continua ouvindo você. Eu gostaria que você orasse com esta fé, nesta confiança. Nosso Deus, de fato, ouve a minha oração. Querido Pai, eu quero te agradecer, porque hoje eu posso dizer que, de fato, o Senhor continua ouvindo as minhas orações. Muito obrigado por isso. Abençoa os meus irmãos e amigos. Dê aos teus filhos experiências novas na oração. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.